Olá, meu querido irmão. É uma satisfação muito grande poder estar com você novamente nessa devocional que nós temos realizado praticamente todos os dias, que fala sobre a família. Nós estamos já numa jornada de algumas semanas, onde nós estamos analisando alguns modelos de famílias bíblicas e buscando aprender com eles, pois acreditamos que a família, ele é o grande projeto de Deus para o indivíduo, para as pessoas, para que através disso nós aprendamos a viver coletivamente e possamos desfrutar de uma comunhão e experimentar de uma base de relacionamento, onde o objetivo é aprender e desenvolver essa prática para com o nosso Deus. A história bíblica ela é construída em torno das experiências de muitas famílias, e analisando essas famílias sempre é possível descobrir que essas famílias elas eram como as nossas, sujeitas às mesmas experiências pelas quais temos passado ou vamos passar nos dias de hoje. Muitas das famílias bíblicas, elas souberam se valer da graça de Deus para enfrentar e superar esses desafios. Temos outras famílias também que são relatadas na Bíblia que não souberam lidar com os desafios e fracassaram. Porém, nas duas situações temos muito a aprender. Aprendemos com aqueles que pelas práticas acertaram e também por aqueles que repetir os erros e descuidos seria uma tragédia, porque nós vimos que os resultados deles também foram assim. E hoje nós falaremos sobre uma família muito importante, que é a família do filho pródigo. E o que iremos conversar hoje é sobre uma família sendo um lugar de amor e perdão. A família apresentada no texto de Lucas 15 é uma família fictícia. Trata-se de uma parábola contada por Jesus para ilustrar o amor de Deus pelo pecador arrependido e para denunciar também a atitude dos escribas e fariseus que murmuravam pelo fato de Jesus receber pecadores e comer com eles. Embora seja uma família fictícia, na verdade ela retrata muito do que se vê nas famílias hoje. Além disso, apresenta também exemplos de atitudes que, colocadas em prática, certamente contribuirão muito para fazer de nossas famílias mais saudáveis, estáveis e felizes. A partir das atitudes dos personagens dessa história, contada por Jesus, podemos tirar algumas lições. E a primeira delas é: na vida familiar, muitas vezes procedemos injustamente. Isso acontece quando há, por exemplo, a exigência de coisas indevidas. O filho mais moço disse ao pai: "Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe." Normalmente, os bens eram repartidos após a morte do pai. Portanto, aquele filho fez uma exigência indevida. Muitos filhos hoje exigem dos pais coisas que não estão ao seu alcance, querendo viver um padrão de vida semelhante ao dos amiguinhos de escola ou da sua convivência. Muitas vezes acabam sacrificando os pais e colocando-os em dificuldades financeiras. Há filhos que são verdadeiros pesos mortos e só exigem dos pais. Alguns, em muito pouco tempo, conseguem colocar fora tudo que os pais juntaram durante muitos anos de trabalho. Os filhos não podem exigir dos pais tudo o que desejam. Muitos pais têm estragado seus filhos por não impor limites às suas exigências. Em alguns casos, os próprios cônjuges cometem a injustiça de exigir um do outro coisas indevidas ou fora do alcance. O desprezo pela família também é um assunto. Aquele jovem desajuizado, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Com essa atitude, desprezou e desonrou a sua família. Após gastar todos os seus recursos, viu-se obrigado a cuidar de porcos e a fim de sobreviver. Chegou a uma situação tão deplorável que desejava fartar-se da comida dos porcos que comiam, mas ninguém lhe dava nada. Infelizmente, esse não é o único que trocou sua família por porcos. Ainda hoje,
Há muitos que têm abandonado a família, indo atrás dos prazeres desta vida e sujeitando-se a viver uma vida completamente miserável. São cônjuges que abandonam a família por causa de alguma aventura irresponsável. Filhos que trocam o aconchego, a segurança e os valores do lar pelas más companhias. Quando isso acontece, a família é desprezada, o seu nome é lançado na lama e tais pessoas acabam experimentando muita dor e sofrimento. E o pior é que muitas vezes esse se torna um caminho sem volta. A negação do perdão também é um ponto importante para vermos. Para o jovem citado na parábola, houve a oportunidade de arrependimento e mudança de vida. Ele reconheceu sua miserável condição e se dispôs a voltar e a se humilhar. Encontrou o pai de braços abertos para recebê-lo. Porém, não teve do irmão a mesma acolhida. O irmão mais velho não se dispôs a perdoá-lo. Ele se indignou e não queria entrar. Não conseguia mais se dirigir ao outro como a um irmão, pois isso dizia ao pai: esse teu filho. Que coisa triste é a mágoa e o rancor instalados entre os membros da família. É lamentável quando os cônjuges já não conseguem mais se referir um ao outro dizendo: minha querida esposa, meu querido esposo, querido filho, querido pai, querida mãe, querido irmão. A negação do perdão na família é um vírus que produz muitos sofrimentos e pode levar um lar à completa destruição. O segundo ponto fala que na vida familiar devemos demonstrar interesse na solução dos problemas. Esse interesse pode ser demonstrado de seguintes atitudes. Primeiro, reconhecer os próprios erros e revelar disposição para mudanças. Nenhum membro da família está livre de cometer falhas. Somos humanos e infelizmente erramos. Entretanto, devemos cuidar para que erros sejam evitados. E quando errarmos, devemos ter a humildade de reconhecer e mudar de atitude. Na família, é comum tentar achar culpados e transferir responsabilidades, tal qual fizeram Adão e Eva no momento em que pecaram. Mas é preciso cada um reconhecer os próprios erros, como fez o filho pródigo. Quando agimos assim, a solução dos problemas fica mais fácil e oferecer apoio aos familiares que desejam se corrigir. Se de um lado vemos nessa parábola o pai recebendo de braços abertos o filho, acreditando em sua restauração, do outro lado vemos um irmão mais velho revelando total indisposição em perdoar o irmão arrependido. Se dependesse dele, o seu irmão não teria voltado. Ele já o havia arriscado de sua vida. Não podemos ter um coração tão duro assim, negando perdão e apoio a algum familiar que queira se redimir. Em algumas famílias, parece que o desejo de vingança ou a indiferença se torna maior do que o interesse na solução dos problemas. Como cristãos, não podemos agir assim. A orientação da palavra de Deus não pode ser ignorada. O exemplo da reconciliação de Jacó com o seu irmão Esaú é profundamente inspirador para as famílias que enfrentam problemas de relacionamento. Também, o perdão de José aos seus irmãos é um exemplo maravilhoso e também para as famílias que conservam inimizades. Na vida familiar, é preciso exercitar o amor e perdão. Esse é o terceiro ponto. E eis aí algumas razões pelas quais o amor e o perdão não podem faltar na família. Primeiro, o amor não guarda ressentimentos. Diz o texto que vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido, correndo, o abraçou e o beijou.
Apesar do que o filho fizera, o coração do pai estava livre de ressentimentos. Ele era um pai amoroso. E quando há amor na família, os ressentimentos são eliminados. O amor valoriza gestos e atitudes. É significativa a maneira como o pai recebeu o filho. Ele não se exasperou, ele não disse ao filho algumas verdades que com razão até poderia ter dito. Ele o abraçou e o beijou. Os membros da família precisam aprender a valorizar atitudes e gestos como esses. Há momentos em que lembrar certas coisas do passado em nada ajuda. Abraçar e beijar os membros da família são gestos muito especiais que precisam ser exercitados. Em muitas famílias, há constrangimento em se fazer isso, mas é uma pena. Devemos ser mais calorosos para com os nossos entes queridos. O texto diz ainda que o pai ordenou: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos nele. Conforme nota da Bíblia de Estudo Almeida, o pai lhe restituiu os símbolos de sua condição de filho: o anel como sinal de autoridade e as sandálias como sinal de homem livre. Os escravos andavam descalços. Na família, na vida em família, devemos expressar gestos e atitudes que honrem uns aos outros. Os acontecimentos e datas especiais devem ser celebrados com alegria e com a participação de todos. O amor sempre busca a conciliação. O texto relata a indignação do irmão mais velho por causa da acolhida dada a seu irmão. Infelizmente, esse não é um caso isolado de ciúme entre irmãos, mas, tão logo percebeu o clima instalado, o pai se apressou em contornar a situação, buscando a conciliação entre os irmãos. O amor, ele age com ponderação e equilíbrio, buscando sempre a promover o perdão e a conciliação. Não há nada na família, em nenhuma situação, que é demasiadamente difícil e que o amor não possa resolver, pois o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,12. Cada um de nós é responsável por promover o amor e o perdão em nossa família. Que venhamos a praticar essa verdade. E nós queremos muito agradecer aos irmãos e amigos que têm nos prestigiado e têm nos ajudado com a participação no nosso canal e também na nossa comunidade. Peço também que você não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, caso ainda não tenha feito, e ative o sino para receber prontamente todo o conteúdo que estamos disponibilizando, sempre para a edificação do corpo de Cristo. E a sua opinião também para nós é muito importante. E abaixo do vídeo tem um espaço para você poder deixar os seus comentários, os seus pedidos de oração, os seus agradecimentos. Sim, esse é o espaço para que você possa se manifestar junto com a gente, contando o seu testemunho, as suas dificuldades. Nós estamos juntos e queremos vencer juntos todas essas batalhas, porque nós queremos que a família é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Então a sua família é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Creia nisso, invista na sua família. Ela é o seu maior patrimônio. Que Deus os abençoe. Um ótimo dia, uma ótima semana e até a próxima devocional, se assim Deus permitir. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.